ouvir o trabalho de finalização de PFC do aluno Gabriel Silis Petroc. Vamos começar com a apresentação dele, né? Eu queria agradecer os membros da banca, o professor Luiz, da Unesp, e o professor Diego, do IFE, né, meu colega de trabalho, que a gente vai apresentar o trabalho com o título de integração entre RFID e padrão OPCOA aplicado a um sistema de manufatura. Gabriel, pode começar a sua apresentação. Bom dia a todos, né? Como o Vitor disse, eu sou o Gabriel, eu sou aluno do curso de Engenharia de Controle e Automação no Instituto de Ciência e Tecnologia de Sorocaba, e eu estou aqui hoje para apresentar o meu projeto final de curso, que é a integração entre RFID e padrão OPCOA aplicado a um sistema de manufatura. Eu tive como orientador o professor mestre Vitor Mendes Caldana, também como co-orientador eu tive o professor Dr. Eduardo Paciência Godoy. Então, para um melhor entendimento do desenvolvimento do projeto, a apresentação foi dividida nos seguintes tópicos: em objetivos, revisão de literatura, materiais e métodos, desenvolvimento, resultados e discussões, as considerações finais e, por fim, as referências. Então, quais seriam os objetivos específicos e o objetivo geral do projeto, né? A partir de um estudo inicial das tecnologias de indústria 4.0 e das aplicações da tecnologia RFID, o objetivo geral definido foi fazer a integração de um sistema supervisório em um sistema de manufatura, utilizando a tecnologia RFID e o padrão de comunicação OPCOA. Então, quais seriam os objetivos específicos do projeto? É a configuração de inicialização do leitor RFID e de suas antenas de forma automática, a leitura em tempo real das posições das peças que tem a tag, assim também como ações de escrita nessas tags. E tanto as ações de leitura e as ações de escrita, elas serão realizadas e visualizadas por uma dashboard e, obviamente, pelo servidor OPCUA. E, além disso, ela terá a funcionalidade que, com base no valor de escrita, vai existir um mapeamento de diferentes rotas pelo sistema de manufatura. Então, aqui, para a fundamentação teórica do projeto, esses foram os principais autores e suas obras, né? As obras do Rim Winston e José Maurício dos Santos Pinheiro são referentes à tecnologia RFID. A pesquisa de Pablo Felipe Soares de Mello é referente a padrão de comunicação OPCUA. E a fundamentação teórica referente à programação do projeto foram utilizadas as pesquisas de Katalin Ferenski, Joseph Domokos e também a pesquisa do Gianni Fiandi e Sabah Mohamed. Então, quais foram os materiais e métodos, né, utilizados para desenvolvimento do projeto? O sistema de manufatura utilizado foi o sistema de manufatura flexível, o FMS da Festo, que está presente no Laboratório de Automação da Unesp. Ele é um sistema de manufatura modular, que possui 6 estações, e no centro dele tem uma esteira onde é locomovida as peças. O ambiente de programação utilizado foi o Node-RED, visto que esse ambiente tem uma aplicação ideal para sistemas de internet das coisas, indústria 4.0 e sistemas supervisórios, né, graças às suas funções e blocos de funções específicos e também os blocos de funções open source, né, os blocos que são criados pela comunidade. O modelo do leitor utilizado foi o modelo Infinity 510. Ele é um modelo bem versátil que pode ser utilizado em praticamente qualquer aplicação da tecnologia RFID, e com ele também estão instalados 4 antenas, e cada uma dessas antenas vão estar posicionadas em diferentes estações do FMS, né? A antena 1 vai estar na estação 1, a antena 2 na segunda estação, já a antena 3 vai estar posicionada na quarta estação e a antena 4 na quinta estação. E para validação e teste do servidor e de suas variáveis, a gente utilizou o software UI Expert, ele oferece um acesso aos dados ao servidor, possibilitando fazer os testes de leitura e também os testes de escrita pelo servidor. Então, vou iniciar aqui apresentando os principais pontos de desenvolvimento do projeto, iniciando pela configuração do leitor RFID, né? Quando o leitor faz a comunicação dele máquina com máquina, ela é feita a partir de 2 portas, a porta 5007 e a porta 5008. Através da porta 5007 é onde são enviadas linhas de comando, e são por essas linhas de comando que vai ser realizada a configuração do leitor de forma automática. E para cada
linha de comando que eu envio, o leitor me responde para cada comando a resposta da execução da função, né? Se a função foi executada com sucesso ou se tive algum erro na execução da função. E já a porta 5008, ela é referente a eventos assíncronos de dados do leitor. Então aqui é onde ele envia os dados quando chegam tags no alcance do leitor ou quando saem tags no alcance do leitor. E além do mais, é por esse canal que ele envia o chamado Connection ID. O Connection ID é um número de 2 dígitos que ele vai ser usado para configurar os eventos e os dados de eventos que eu quero que sejam transmitidos pela essa porta 5008. Então, a partir do momento que o Node-RED faz a conexão pela porta 5008 do leitor RFID, ele já me envia esse código de 2 dígitos, né, o Connection ID, e ele já inicia o fluxo de configuração automática do leitor, sendo que esse endereço IP 200.145.26.38 é o endereço de IP do leitor na rede do Laboratório de Automação da Unesp. Então, essa aqui, a partir do momento que o leitor ele envia esse Connection ID, ele chega até esse bloco aqui, que é o comando responsável para a inicialização do leitor, e dentro desse bloco está essa lista de comando, que são as listas que vão fazer a configuração inicial do leitor, né? Deixa eu só ativar o laser aqui para explicar melhor. Então, aqui temos, né, ao todo são 10 listas de comando, e aqui podemos citar aqui essa parte aqui do setup.operation_mode é o que define o modo de operação do leitor. No modo autônomos, os dados enviados pelo esse canal de eventos, o 50.008, ele só vai enviar dados quando chegam ou quando saem tags. Existe um modo ativo dele que ele, a todo momento ele fica enviando dados. Então, como que não é para essa aplicação do projeto, nós utilizamos o modo autônomos. Esse comando aqui, um pouco maior, é referente aos níveis de sinais entre a comunicação entre as tags e o leitor. Então, aqui temos o nível de frequência entre a comunicação entre tag e leitor. Aqui temos também o tamanho de dados altos, né, 0 e 1, tamanho de dados baixos. Também temos a configuração do tipo de codificação entre a comunicação entre tag e leitor. E aqui também temos o conjunto, muito importante, que é a configuração das antenas. Essa configuração é a escala de medida em decibéis miliwatts, vai de 1 até 320, e quanto maior esse número, maior é o alcance da antena. Os valores aqui estipulados, eles vão ser discutidos mais na parte de resultados e discussões. Aqui temos duas configurações que são referentes a quais dados eu quero que o leitor me envie. Então aqui eu estou configurando que eu quero que ele me envie o número de identificação da tag, a antena, o tempo e os dados de usuário dentro dessa tag. E aqui as duas últimas linhas de comando são por onde eu utilizo aqui o Connection ID. Então o Connection ID chega e nada mais isso aqui faz é que ele registra quais eventos eu quero que os dados sejam transmitidos pela essa porta 50.008. Então aqui eu estou configurando que eu quero os eventos de chegada de tag, tag arrive, e os eventos de saída de tag, tag depart. Então depois disso, esse bloco de função, ele envia a todas essas linhas de comando para a porta 50.007, que é onde é realizada, né, as configurações. E logo em seguida, o leitor me envia uma resposta para cada uma dessas linhas de comando, informando se a execução foi tudo certo ou se teve algum erro na execução. Comentando agora sobre um pouco do desenvolvimento da leitura do dashboard e pela leitura também pelo OPC-UA, como eu disse, a leitura dos dados também é feita por essa porta 50.008. Então, para dividir certinho e encaminhar os dados certinho pelo Node-RED, foi utilizado esse bloco switch chamado de Connection ID Tag Report. Então, foi configurado que na sua primeira saída, ele só vai enviar o Connection ID para o fluxo responsável para a configuração do leitor RFID, e sua segunda saída, ele envia os dados de leitura para ser apresentados no dashboard e serem gravados pelo servidor. E também o sistema foi aplicado para apresentar os dados separados por antena, e de forma semelhante a este bloco, o bloco separa dados por antena, que foi configurado dessa maneira, cada uma das suas saídas, ele divide baseado em que antena o dado foi coletado. Então, dos dados coletados pela antena 1,
vão ser transmitidos para essa fluxo, os dados pela antena 2 por esse fluxo e assim por diante. E nessa programação, ao mesmo tempo que os dados são enviados para o dashboard, através desses blocos denominados tag report antena 1 até o tag report antena 4, ele também envia os dados para o servidor através desse link aqui que faz a ligação entre a programação do fluxo e o servidor. E para os dados serem salvos no servidor, a gente precisa ter um detalhe, porque a gente precisa indicar, né, para o servidor qual variável eu quero que cada dado seja enviado. Então, isso é feito através do msg.topic. O msg.payload é os dados da minha mensagem. Então, aqui que vai estar os dados de leitura. E o msg.topic é como se fosse, né, o identificador da mensagem, o título. Então, por dentro desse título, eu indico aos blocos responsáveis pelo servidor OPC-UA em qual variável eu quero que cada dado seja salvo. Então, eu preciso indicar o namespace 19 foi definido para todas as variáveis relacionadas ao RFID. Aí eu indico qual variável eu quero que ele seja gravado e o tipo de dado que eu estou enviando para o servidor. Então, com o msg.topic devidamente configurado, os blocos referentes ao PCUA identifica e grava corretamente os dados nos servidores que eu quero. Agora, comentando um pouco sobre o desenvolvimento da escrita pelo dashboard do Node-RED e pelo servidor OPC-UA, através do dashboard é feito por um formulário, né? Então, de forma semelhante às configurações, eu preciso realizar a escrita através de uma linha de comando, enviando ela para a porta 5007. Só que, como podemos ver aqui, a gente tem uma propriedade nova dentro do msg.payload, que é o .id. Isso acontece porque quando eu utilizo um formulário, eu preciso dar um nome para o campo desse formulário. Porque pode acontecer, às vezes, de ter vários formulários aqui, vários campos dentro do formulário. Então, eu preciso identificar por ele por um nome. O Node-RED identifica cada campo através dessa característica. Então, caso eu tivesse escrito aqui ponto identificação, aqui na minha linha de comando, eu deveria ter escrito msg.payload.identificação. Então, a partir do momento que o usuário escreve o dado no formulário pela dashboard, esse dado chega até essa função, que estrutura esse bloco, essa linha de comando, com o valor escrito pelo usuário dentro do msg.payload.id, e com isso encaminha para a porta 5007. Consequentemente, ele me dá a resposta, né, se a ação de escrita foi realizada com sucesso ou não. E a escrita feita pelo servidor acontece também de forma semelhante. Só que quando eu envio dados do servidor para o Node-RED, o servidor manda diversas estruturas dentro desse msg.payload. Dentre elas, a gente tem o nome da variável, o tipo da variável e o que me interessa, o valor da variável. O valor da variável vai estar dentro da característica .variableValue. Então, de forma semelhante ao que eu fiz no dashboard, eu envio o dado escrito pelo usuário no servidor através de uma função. Essa função estrutura o meu comando de linha, dessa vez utilizando a característica .variableValue, e envia ela para a porta 5007 e que me traz as respostas de êxito ou erro. Agora, comentando sobre o desenvolvimento da característica de percurso da peça conforme a escrita, aproveitando, né, da característica do Node-RED, a definição dos valores específicos de escrita e das respectivas paradas, elas visaram uma forma de facilitar, né, na sua implementação. Então, para eu definir qual valor eu quero que tenha um percurso, eu utilizei novamente o bloco switch, que tem a configuração dele como um exemplo do valor 0xbb22. Eu configuro ele da forma que o leitor envia o dado, então quando o leitor ele identifica e envia o dado referente a tag ID, ele vai estar nessa estrutura, tag ID, tag underline ID igual e o valor que eu quero que a peça tenha um percurso. Então, caso aqui eu quisesse mudar, né, para um valor 0x000, então eu teria que pôr tag ID underline igual 0x000. Aí, para definição de quais estações serão realizadas as paradas durante a rota, basta fazer as ligações entre os fluxos referentes
a estação. Então aqui temos a estação Processing 2, estação Vision 3, estação Robot 4, estação Storage 5, estação Sorting 6. Um adendo que na estação 1, Testing, é onde realiza a ação da escrita. Então, todos os blocos que têm a definição da minha tag específica, eles precisam ter uma conexão com o link que envia, que realiza a ação da escrita na estação 1. Então, depois de ter feito essa ligação obrigatória entre os valores específicos e a estação 1 de teste onde realiza a escrita, torna-se aí livre a definição de paradas entre as estações. E para a realização da programação da requisição das peças em cada estação, ela foi baseada em 2 situações, quando ocorre a manipulação da peça ou não. Existem estações, né, que quando a peça é requisitada, ela vai tirar a peça da esteira, manipular ela, levar para a estação e fazer o processo industrial que devidamente será feito, e depois ela devolve a peça. Então, paradas realizadas com manipulação da peça, ela só vai para a próxima estação depois que a peça é retirada e devolvida. Mas também existem estações em que não ocorre essa manipulação da peça, que é o caso da estação 3, o Vision, que lá só ocorre, a estação só tira uma foto da peça numa própria esteira. Então, nesse caso, a gente configurou de uma forma de separada por tempo. Então, a peça chega, fica um tempo parada, espera a foto, depois é liberada para a próxima estação ou é finalizada. Então, agora apresentando um pouco sobre os resultados e discussões do projeto, iniciando pelos resultados da inicialização do leitor do RFID. Aqui temos a janela dele que é apresentada no dashboard, e ela apresenta a lista de comandos que foram realizadas para sua configuração automática, e embaixo a confirmação de cada uma dessas linhas de comando. Em questão do envio das linhas de comando, em nenhum momento dos testes ocorreu erro. Essa programação se mostrou bem consistente. Quando haviam erros, era algum erro de digitação no comando, então consertando esse erro de digitação, aqui sempre aconteciam resultados positivos. Porém, na questão de alguns valores aqui das configurações, eu gostaria de discutir algumas coisas. Primeiro é os valores de consumo das antenas, né? Após testes, como a antena 1 é responsável por realizar a ação da escrita, valores um pouco mais altos para ela foram mais agradáveis nos resultados. A antena 2 não teve nenhum problema, então ficou um valor mais baixo, e principalmente a antena 3 e a antena 4 tinha alguns erros de leitura. Mesmo com peças paradas em frente a elas, ocorreu algumas oscilações nos sinais, como se eu estivesse tirando e colocando a peça no alcance da antena. E inicialmente eu estava colocando valores muito altos, perto do 300, quase no valor máximo, e fazendo isso até resolvi o problema. Mas aí apareceu um outro problema com a antena 3, que ela começava a captar tags que nem na estação em frente a ela estava. Então ela acontecia muita imprecisão nos erros de leitura. Esse problema foi devidamente resolvido quando eu mudei a frequência referente ao retorno da tag para o leitor. Por padrão, esse valor vem em 80 kilobytes por segundo. No momento que eu dobrei esse valor para 160 kilobytes, os resultados de leitura melhoraram 100%. Então, o que foi possível até diminuir o valor de algumas... O valor, na verdade, de todas as conduções de antena, da antena 1, 2, 3 e 4. E fez isso, deixou a ação de escrita na antena 1 muito mais precisa, eliminou o problema da antena 3 ficar captando sinais que nem na estação dela estava, e a antena 4 também, ainda com valor um pouco baixo, ela ainda ocorria algumas oscilações de sinais. Acho que devido a isso, pelo fato da antena 4 e a antena 3 ser antenas de dipolo, né, que elas são antenas um pouco mais fracas do seu sinal. Então, deixando valores um pouco mais altos para elas na questão de leitura de dados, os resultados começaram a ser muito mais satisfatórios. Aí aqui eu tenho a tela referente à leitura no dashboard e também uma tela referente à escrita do dashboard. Na tela de Tag Report eu tenho um campo que mostra uma leitura geral, em que engloba todas as antenas, e embaixo eu tenho a separação por cada antena.
E temos também 2 campos adicionais para cada antena, que mostram o valor específico da tag ID e o valor específico do dado de usuário. Esses dados aqui só são apresentados enquanto tem uma tag presente na respectiva antena. Então aqui a gente pode afirmar que na antena 1 não tem nenhuma tag, na antena 2 não tem nenhuma tag, na antena 4 nenhuma tag, e na antena 3 tem essa tag com o valor 0xbb22 no seu alcance, mas o user data está em branco, né? Não, nesse caso, não tem nenhum dado de usuário escrito nessa tag. Aqui nós temos um botão que faz a leitura aí, no caso manual do valor da tag ID. Eu clico e ele mostra qual o valor da tag ID está presente na antena que está no alcance, na tag que está no alcance das antenas. E caso tivesse mais de uma, né, tag entre as outras antenas ou na mesma antena, ele mostraria uma lista por vírgula aqui. Então seria tag ID 0xbb22, vírgula, tag ID 0xbb21 e aí assim vai indo. E aqui temos o formulário propriamente dito que realiza a ação da escrita, né? Aqui eu escrevo o valor que eu quero em hexadecimal, clico em alterar e caso ocorra o sucesso da ação da escrita, aqui ele me avisa tag alterada com sucesso. Caso não, ele vai me indicar que teve um erro. E aqui temos a leitura por parte das variáveis do servidor. Aqui podemos ver também que no servidor, aqui são o display name é o nome da variável, e aqui temos os valores de cada uma das variáveis. Aqui também foi separado por antena, antena 1, 2, 3 e 4, e também os valores de escrita, nesse caso, também foram separados por antena. Escrita na tag ID e no user data, cada um separados por antena. E nesse caso aqui, semelhante ao que acontece no dashboard, os dados também de tag ID e user data especificamente só aparecem enquanto existe uma tag no alcance da respectiva antena. Então, nesse caso aqui, a gente afirma que só tem a tag presente na antena 1. E também existe uma variável, o status escrita, que ele me indica se a ação de escrita pelo servidor foi feita com sucesso ou ocorreu algum erro nela. Também temos aqui também a indicação da escrita pelo servidor na dashboard também. Ela também avisa se alguma ação de escrita aconteceu no servidor e se essa ação foi feita com sucesso ou ocorreu algum erro. Aqui temos, né, aqui eu vou demonstrar aqui o vídeo de validação da funcionalidade da peça conforme a escrita, né, do percurso conforme a escrita. Então, nesse caso, a peça vai chegar até a antena 1 aqui, na estação 1. E nesse momento eu realizo a escrita da peça com o valor do tag ID igual a 0xAA11. Então, seguindo os fluxos conectados, ela irá fazer uma parada no Processing, uma parada no Vision, estação 2 e estação 3, e por fim irá na última estação Shorting, que é a estação 6, onde a peça é liberada. Aqui nesse caso também a gente visualiza a manipulação da peça, né? Então, o sistema ela aguarda a peça ser retirada e depois devolvida, e depois disso a requisição para a próxima estação pré-estabelecida vai ser realizada. Então agora a peça vai ser devolvida. E assim que é devolvida, ela é encaminhada para sua próxima estação que foi requerida. E como eu disse, né, essa estação 3 é o Vision, é o caso onde é tirada uma foto da peça no próprio carrinho, né, na própria esteira. Então aqui ela fica 5 segundos parada para a realização da foto. E por fim ela é liberada e é encaminhada até a última estação que ela foi requisitada, que é o Shorting. Agora um segundo exemplo. Nesse caso, o valor de escrita da peça foi 0xbb22 para o tag ID. E seguindo os fluxos aqui para o 0xbb22, ela fará uma parada no Processing
e somente depois ela vai ir para o shorting, que é a liberação da peça. E a programação dessa parte realizada, ela acompanha, né, a característica modular do sistema de manufatura, né, da Festo. Então, caso alguma estação seja locomovida, né, uma estação 1 troque de lugar com não, a estação 2 troque de lugar com a estação 3, então nesse caso a estação 2 vira uma manipulação de peça, e a estação 3 vire não, a estação 2 é manipulação de peça, a estação 2 já é manipulação de peça, a estação 2 vira, parada por tempo, e a estação 3 vire uma manipulação por peça, aqui basta eu inverter a programação, que daí vai funcionar direitinho também. Aí como eu disse, né, essa peça agora não faz a parada no Vision, porque os fluxos aqui não foram conectados. E com isso ela vai direto para a estação shorting, onde a peça é liberada. E um ponto que eu quero, né, levantar aqui, que foi na execução da programação do percurso conforme a da programação do percurso conforme a escrita, é que nas versões iniciais aconteciam muitos erros devido à interação entre os dados constantes que o leitor RFID mandava para o Node-RED. Então aconteceu momentos em que 2 estações eram requisitadas ao mesmo tempo, travava meu sistema. Acontecia de o tempo de parada não era respeitado, porque ele já ao mesmo tempo que chegava no tempo de parada, ele já requisitava a peça para uma outra estação, então ela não executava o tempo de forma correta. E também momentos em que, dependendo de peças que nem no carrinho estavam, passavam perto da antena, também aconteciam certas interferências do sistema. Então, para resolver esse problema, foi utilizado as funcionalidades flow.set e flow.get do Node-RED. O flow.set eu consigo criar uma variável e estipular um valor nela, e através do flow.get eu consigo resgatar essa variável através de funções que elas estão independentes entre si, ou seja, funções que não estão no mesmo fluxo. Então, a partir disso, eu consegui criar uma lista de prioridades, né, uma linha de prioridade, para o meu sistema funcionar direitinho, e funções que não estavam ligadas entre si no mesmo fluxo começaram a funcionar direitinho. Como esse exemplo aqui, essa é a programação utilizada para requisitar a peça na estação 1 de processing. Então, primeiro, ela resgata o valor da variável RFID escrita. Essa variável indica para o meu sistema que uma ação de escrita com um percurso pré-programado foi realizado. Então, a partir que ele vê que a variável escrita é true, ele cria uma variável RFID processing que indica ao meu sistema que uma parada no processing é necessária. Então, essa variável, como o processing é a segunda estação e a primeira estação de parada depois da realização da escrita, ela tem prioridade nas demais outras estações. Então, essa variável RFID processing avisa todos os meus sistemas, a todas as funções independentes entre si, que uma parada no processing é necessária. Então, ela não vai requisitar a peça até essa variável se tornar falsa. Então, eu gostaria aqui de fazer as considerações finais, né? Gostaria primeiro de destacar a utilização do Node-RED para o desenvolvimento desse trabalho, que sem dúvida facilitou bastante, pois a forma de como os fluxos e as funções pré-definidas faziam a realização da programação com a interação entre o leitor RFID e o servidor PCUA fosse de uma forma bem fácil eu visualizar onde os dados estavam indo e visualizar assim o que estava dando certo e o que estava dando errado. E também, apesar de muitos resultados satisfatórios, também houve desafios, né, na realização do projeto, que foi os 2 pontos que eu destaquei nos resultados, que fazendo com que fosse necessário ter um estudo, retomar os estudos e ter um estudo mais profundo no comportamento e nas configurações do leitor RFID e pesquisar alternativas dentro do Node-RED com novas funcionalidades ou com funcionalidades menos intuitivas dentro dele. Fazendo isso, eu alcançar os funcionamentos ideais em cada uma dessas características
E com isso, com esses principais desafios superados, eu posso concluir que os objetivos específicos e objetivo geral e principal de integrar a tecnologia RFID e a comunicação OPC-UA aplicada a um sistema de manufatura foi atingido. Contudo, né, temos aí recomendações de melhoria para o trabalho, que é possível tornar ele ainda mais flexível, com a possibilidade de alteração da escrita durante a produção, fazendo assim o sistema reconfigurar o trajeto da peça pelo FMS automaticamente. Ou seja, eu faço a escrita no inicial pela antena 1. Ela chega na antena 2, que está no processing, realiza o, todo o processo dentro da estação 2, e aí eu interrompo o meu sistema, querendo que eu quero alterar essa tag ID. E alterando essa tag ID, ele reconfigura toda essa trajetória, utilizando o exemplo do meu projeto, mudando de 0xAA1 para 0xBB22, sendo assim, ele não passaria mais no Vision e iria direto para o Shorting. Mas é bom ficar atento que, caso a peça já tenha passado pela estação 2, como um exemplo, não permite a alteração dessa peça para rotas em que a peça não passe na estação 2. Então, se eu escrevo um código referente a que ela pare na estação 3, 4 e 5, mas ela já parou na estação 2, então o sistema não pode permitir isso e avisar. Então, sendo assim, essas são as referências que eu utilizei para o meu projeto. Agradeço a atenção de todos e deixo aberto as perguntas e sugestões do projeto. Obrigado. Bom, Gabriel, obrigado pela sua apresentação, né? Como de praxe, eu vou começar